Boa noite, senhores conservadores. Estamos em mais uma noite de estudo e hoje com uma alegria muito grande. Estamos com o nosso querido professor Ricardo, que já nos brindou em outros momentos com algumas palestras. E eu, sem muita delonga, quero agradecer o carinho dele se dispor a conversar conosco também e já deixar ele com a palavra para ele começar a sua palestra. Professor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Muito obrigado, Marco Antônio, e a todos os presentes e os futuros e os pretéritos, porque isso vai ficar gravado e disponível nas redes sociais. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez aqui é um prazer conversar com vocês, e vocês escolheram um texto que é um dos mais acessados no meu site, A Educação na Idade Média, a busca da sabedoria como caminho para a felicidade. E eu escolhi dois autores distintos, culturas distintas, períodos históricos também distintos, para tentar traçar um apanhado assim, geral muito superficial, muito leve, muito en passant sobre um período tão longo como é o da Idade Média. Ele foi publicado, deixa eu ver aqui, Dimensões. Foi publicado na revista de História da UFES, quando eu ainda trabalhava naquele departamento de História da UFES. Depois eu fui emprestado ao departamento de Filosofia, porque meu doutorado foi em Filosofia, e eu estava querendo uma carta de alforria, mas não consegui, voltei, e quando voltei, o Departamento de Teoria da Arte e Música, DETAM, do Centro de Arte, me convidou do outro lado da UFES para eu fazer uma experiência, porque a professora de História da Arte 1, História da Arte Clássica e Medieval, fez concurso para outra universidade, foi embora e ficou um buraco na grade curricular. E logo no primeiro período, né, e alguém viu lá que eu tinha já tinha alguns trabalhos de História da Arte, isso já se passaram quase 10 anos. E fiquei trabalhando no Departamento de História da UFES e, simultaneamente, no Departamento de Teoria da Arte e Música, porque não me liberavam, né? O passe estava ali preso, o jogador da segunda divisão, eu estava ali ainda preso com um contrato anterior. Fiquei trabalhando nos dois lugares até que eles se convenceram que eu poderia ser um razoável professor de História da Arte e ofereceram uma vaga em troca, e há quase uma década eu ensino História da Arte. Mas esse texto continua rendendo, graças a Deus, né? Eu vou pular aqui o resumo, abstract, palavras-chave, keyword, aí já aparece uma imagem que é uma iluminura do século XIII de Paris, que mostra um professor na sua aula. Hoje nós chamamos de aula magna na Europa, quando chega o professor na sala de aula com o seu texto preparado, lê o trabalho, isso na Europa hoje. Ele lê o trabalho, os alunos o escutam e anotam nas universidades, aula magna. Depois que ele termina o trabalho, termina a hora, vira e vai embora, sem perguntas. Mas isso na Europa, né? Aula magna. Ou então ele chega com um manuscrito, um texto, uma obra, um documento antigo, um documento clássico, um documento medieval também. Muitos são manuscritos enormes, né? Abre lá o manuscrito, lê e comenta, e também sem perguntas. É chamada aula magna, que tem origem aí, ó. Quando surgiram as universidades, está o professor lendo, os alunos estão acompanhando, são todos tonsurados, porque tiveram ali o cucuruco cortado, ou seja, eles são religiosos. Aliás, o professor também, ele era quase um padre na Idade Média, no ensino, porque normalmente era ministrado ou por sacerdotes, monges ou bispos, ou professores leigos, mas que literalmente se casavam com a profissão e não contraíam matrimônio. Essa é a origem, aliás, do tal do sacerdócio, né? Quando a pessoa trabalha por amor, por paixão, a origem disso está aí também no período medieval. E, aliás, em boa parte do mundo, a educação,
Agora não, né? Agora está uma decadência horrorosa. Mas até década de 60, 70, os melhores professores que eu mesmo conheci, tive, ou eram ex-religiosos que haviam abandonado o sacerdócio, ou eram ainda religiosos. Eu tive aula com freiras, por exemplo. Uma freira, outro dia eu lembrei, inclusive, que ela nos fazia todas as manhãs a decoreba dos verbos, das conjunções, né? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. A turma inteira respondia, vós ides, eles vão. Então, eu adoro verbos e tremo até a úlcera, o fígado, quando eu escuto professores, nobres, mestres e doutores não saberem conjugar verbos. Né? É um negócio absurdo. Mas, então, começo com a imagem, essa luminura, que os alunos estão ali com os olhos arregalados, prestando muita atenção, porque também tinha surra. O professor tinha o direito de bater nos alunos que não fizessem o trabalho. Já pensou, Marco Antônio, se essa moda volta, mas que beleza que ia ser o professor com a vara do conhecimento. Ó, vou pegar esse coçador aqui, ó, fazendo assim, ó. Fizeram o dever de casa? Eu só quero ver. Seria fantástico, né? Iam ficar aprumados rapidinho, né? Mas então, vamos lá. Pode descer o texto. Os medievais refletiram muito a respeito da felicidade, do bem, do belo, da verdade, enfim, todas as categorias supremas pelas quais a vida humana aspira. Na Idade Média, a educação era vista como um instrumento para se alcançar a sabedoria que, consequentemente, levaria o homem à felicidade, um bem desejado, felicidade, um bem desejado por si mesmo e mais perfeito que todos os outros bens. Isso aí é Alfarabi, tá? O 2002 é a edição, a publicação da fonte, mas ele é um autor medieval. Nossa proposta nesse artigo é demonstrar e compreender como os medievais pensaram a educação, como o estudo adequado, isto é, com disciplina, método e principalmente amor à sabedoria, levaria os jovens estudantes à sapiência. Para isso, selecionamos dois: Alfarabi, século 9 e 10, e Ramon Llull, séculos 13 e 14. Dois homens separados no tempo, por suas religiões, por suas culturas, mas unidos pela cosmovisão e pedagogia medievais. Portanto, dois intelectuais no sentido pleno e perfeito da palavra, e não no sentido gramsciano, conceito inteiramente anacrônico para o período medieval e equivocadamente desenvolvido por Jacques Le Goff em seu Intelectuais na Idade Média. Isso aí eu aprovei. Tem uma citação do Alain de Liberard, 99, mas você vê por que afinal, não é à toa que não gostam de mim. Eu já fui criticar o Papa, o Le Goff. O Le Goff é um dos grandes historiadores, um dos grandes medievalistas do século XX, indubitavelmente. Mas até os deuses do Olimpo escorregam, Marco Antônio. Ninguém é perfeito. E quando os deuses olímpicos se equivocam, ou, por exemplo, usam um conceito do século XX para explicar um contexto do 13, quando eu li isso na época, eu fiquei, nossa senhora, muita coragem, né? Esse livro do Le Goff é de 1957. O marxismo estava no auge, nos movimentos intelectuais europeus. A União Soviética tinha ajudado a derrotar o nazismo, enfim, e todos estavam muito iludidos com o sonho de criar uma nova sociedade. Muitos não sabiam dos campos de concentração na Sibéria, mas muitos sabiam. Hobsbawm, por exemplo, sabia. Então o Le Goff é o primeiro livro do Le Goff. Ele surfou nessa onda, ganhou, as portas se abrem quando você faz a política, de gabinete, né? Mas aos poucos ele foi abandonando, à medida que as décadas foram passando, o Le Goff foi matizando essa visão, embora nunca tenha se desvinculado inteiramente. Tá? Professor, Opa. Fazendo uma pequena pergunta aqui. Eu lembro de uma aula anterior do senhor com a gente, que o senhor falou que você pediu por um aluno do senhor
ler um texto no original, não lembro se é de Platão ou de Aristóteles. E aí ele te liga de noite dizendo assim que, professor, esse comentarista aqui escreveu tal coisa que no original não está. Por exemplo, se alguém pega o livro do Legoff, com coração puro, os intelectuais da Idade Média, e vê que ele dá esse sentido gramsciano, esse detalhe do senhor eu achei muito interessante, eu até marquei na minha leitura aqui prévia. Essa é a ideia, que a gente tem que olhar os originais por conta de questões como essa? Sempre, sempre. Inclusive, essa semana eu conversava com um amigo pedagogo, aliás, de esquerda, um velho amigo da velha guarda, né? Quando a esquerda tinha nível, né? Conversava, tinha cultura, erudição e tal. É um amigo da minha geração e ele havia incorrido nesse pecado, digamos assim, de primeiro ler o que falam de Aristóteles, por exemplo, para depois ler Aristóteles. E aí eu sugeri, olha, meu amigo, faça o contrário. Primeiro leia Aristóteles. Ao invés de ler o que falam do Ricardo da Costa, primeiro leia o Ricardo da Costa. Né? Assim, pede o bom senso, para você depois comparar com o que escreveram e ver se você concorda ou discorda. Isso, inclusive, metodologicamente, te dá uma força argumentativa muito grande, porque você leu a mesma fonte que aquele comentarista, analista, leu. Então, você não se coloca imediatamente abaixo do comentarista. No Brasil, nas últimas décadas, tem se ensinado a proceder assim. Primeiro, os alunos recebem uma quantidade enorme bibliográfica, e de história, principalmente, e não tem tempo para ler os originais, que são a base dos grandes intelectuais. Então, eu trabalho assim, eu ensino a proceder assim, não sou muito ouvido, porque o universo intelectual brasileiro está muito empobrecido, um dos motivos é esse, aliás, essa subserviência intelectual, esse modus operandi que te coloca já numa posição subalterna, e você precisa comparar. Né? No caso aqui, o Legoff usou o conceito gramsciano de intelectual, que é um intelectual que age, que interfere na sociedade, que é um agente político do seu próprio tempo, e por isso ele merece receber o título, a alcunha de intelectual, e não o intelectual de gabinete, o intelectual como eu, aliás, que fica nas bibliotecas, na sua biblioteca, com seus livros, fazendo suas pesquisas, e não está muito conectado com a sua própria realidade, a realidade do seu tempo. Esse, aliás, é um intelectual que eles chamavam, os marxistas principalmente, chamavam de intelectual de antiquário, que é o cara que gosta do sebo, fica lá conversando aquelas coisas que não tem relação, não tem conexão direta com a nossa vida, do nosso próprio tempo. Eu, ao contrário, eu defendo o que o próprio Fernand Braudel defendeu. O nosso presente, nós historiadores, nós gostamos de coisas velhas, de coisas amareladas, de fotografias em preto e branco, de coisas que são muito antigas. E quanto mais antigas são, mais você cumpre a função de historiador. De modo que o presente para o historiador é sempre uma coisa muito desinteressante. O Legoff, não, o Braudel fala explicitamente isso em uma obra, eu até já citei em outros trabalhos. E eu concordo inteiramente. O presente, e aliás, esse presente nosso hoje é uma coisa muito chata, é um povo muito desagradável, muito cheio de mimimi, de queixa, você não pode falar nada, tudo leva processo. Olha, é um agente, inclusive, infeliz. Eu vejo aumentar muito no mundo a infelicidade. Na minha geração, nós fazíamos bullying um com os outros e ninguém ficou traumatizado, ninguém morreu por isso. Apanhávamos de cinto dos pais e ninguém ficou traumatizado com olha, o mundo atual é muito desagradável. E o Legoff, aí voltando, ele utilizou um conceito contemporâneo para explicar
uma realidade muito diferente, e disse que os intelectuais nasceram no período medieval justamente porque eles saíam das universidades e eram contratados, digamos assim, pelos poderes civis, pelas monarquias, para trabalharem nos seus gabinetes, nas suas chancelarias. Eram advogados. A própria Igreja Católica no século XIII está cheia. Os bispos, os arcebispos, são quase todos formados nos cursos de direito. Então o negócio viu isso, achou que se encaixava o conceito gramsciano de intelectual para essa realidade, porque eles de fato estavam transformando o seu meio naquele século XIII. Eu achei uma bobagem, e quando eu li o Alain de Libérard dizer o que eu havia pensado, eu falei, puxa, eu não estou sozinho aqui na minha crítica. Embora também já tenha escutado falar que esse Alain de Libérard é uma pessoa insuportavelmente nariz em pé. Dizem, né? Não sei se é verdade, mas um grande livro, Pensar na Idade Média. Olha o título do livro do Alain de Libérard. Pensar na Idade Média e não pensar a Idade Média. Olha que detalhe gramatical, semântico fantástico. Você pensar como se você estivesse ali e não pensar daqui. O pensar a Idade Média é o pensar a partir daqui. E o pensar na Idade Média é como se você tentasse, de alguma forma, se transportar para aquele tempo. Isso é uma coisa de filósofo chique, né? Filósofo que sabe pensar. Ele pode ser besta, o Alain de Libérard. Olha, acabei me estendendo muito aqui no comentário. Então, esses dois medievais, o Alfarabi e o Llull, personificaram maravilhosamente um tempo que buscou a ciência como um fim nobre em si, e não visando um objetivo específico que, no fim das contas, como vimos ao longo da história, muitas vezes passou a ser mais importante que o próprio ato de conhecer. Pelo contrário, na Idade Média, os estudantes eram orientados a considerar importante todo o conhecimento científico, não terem vergonha de aprender com qualquer um e não desprezarem uns outros depois de terem alcançado o saber. Aliás, essa última aqui eu vi muito na UF já. O cara estudou um pouquinho, ele já acha que é um Einstein, ele já pensa que é um Machado de Assis. Aliás, na direita tem muito, tá? Uma garotada que lê 5, 6 livros, ou orelha de livro, mas já escreve nas redes sociais como se fosse o próprio Papa, né? Quando o Papa era Papa também, né? Os caras fazem uma pose danada, e quando você vai ver, dá uma raspadinha, o santo, a tinta cai logo, né? Não desprezarem os outros depois de terem alcançado o saber. Imagem 2. Isso aqui é um menino que declama um dever de retórica diante de seu pai, não do mestre. Ou vai. Mais uma imagem, né? Vamos lá. Na antiguidade, a educação era entendida como uma transmissão de técnicas adquiridas. O ato pedagógico tinha, sobretudo, a finalidade de possibilitar o aperfeiçoamento dessas técnicas através da iniciativa dos indivíduos, ou seja, uma pedagogia, uma educação eminentemente prática, né? A pessoa aprendia o ofício da padaria, o ofício das tintas, Francisco de Assis, Geraldo já retorna, etc. A pedagogia não tinha dignidade de ciência autônoma. Isso é importante. Isso que distingue a educação antiga da educação medieval. Sendo considerada parte da ética ou da política, e por isso elaborada unicamente em vista do fim que estas propunham ao homem. Os expedientes ou os meios pedagógicos só eram estudados em relação à primeira educação ministrada da infância: ler, escrever e contar. Educação básica, né? A reflexão pedagógica era dividida em 2 ramos isolados. Um de natureza puramente filosófica, elaborado por conceitos éticos, e outro de natureza empírica ou prática, visando preparar a criança para a vida. O ato de educar era baseado no ser, utilizado para a formação e amadurecimento do homem e a busca de sua consecução completa ou perfeita. Ele era, o ato de educar, uma passagem gradual da potência, do poder se transformar em algo,
ao ato, da infância até a fase adulta. No entanto, o status da criança no mundo antigo era praticamente nulo. Isso em linhas gerais, evidentemente. Sua existência, literal isso, gente, dependia do poder do pai. Poderia ser rejeitada se fosse menina ou se nascesse com algum problema físico. Seu destino, caso sobrevivesse, era abastecer os prostíbulos de Roma e o sistema escravista. Vejam como era cruel para as crianças o mundo antigo de um modo geral. Né? Até o final da antiguidade, boa parte das crianças pobres eram abandonadas ou vendidas. As ricas, enjeitadas por causa de disputas de herança, eram entregues à própria sorte. Seria necessária a revolução pedagógica levada a cabo pelo cristianismo para que a criança passasse a ser valorizada como ser e recebesse uma orientação educacional direcionada e de cunho ético-moral. Claro, Cristo diz que se a pessoa não tiver um coração de criança, um espírito infantil, não vai para o céu. Isso é um negócio para quem é religioso, para quem acredita, para quem tem fé. As palavras de Deus, elas soam profundas no âmago da pessoa. E quando Cristo diz que se você não for como uma criança, você não vai para o céu, isso é uma valorização da criança que não existia, de um modo geral, nas religiões antigas, na filosofia antiga. Muito bem. A base do currículo educacional medieval foi dada pela obra O Casamento da Filologia e Mercúrio, do cartaginês Marciano Capella, escrita por volta de 410, 427. Isso é uma obra alegórica muito difícil, de leitura muito difícil. Eu não comprei ainda uma boa edição para ler. Já li várias sugestões, vários resumos dela, inclusive na internet, cada vez mais bem elaborados. Mas ela foi muito importante para a formação do pensamento alegórico posterior medieval. Nela, o autor, influenciado pela enciclopédia de Varrão sobre as 9 disciplinas, tratou das 7 artes liberais, damas de honra do casamento, da filologia com o deus Mercúrio. Para quem não sabe, a filologia é o ramo da educação, o ramo da cultura, que estuda a origem e o desenvolvimento das línguas. O filólogo se dedica a estudar a evolução das línguas. E isso é uma das carreiras mais prestigiadas na Europa até hoje, porque ela fundamenta, ela pressupõe a história, a geografia, a psicologia, etc. Se você não sabe, se você não tem um mínimo de base dada pela filologia, você pode se equivocar, às vezes, por uma vírgula, como eu estava aqui explicando aqui um artigo, né? Pensar a Idade Média, pensar na Idade Média. Uma letra muda totalmente o sentido. Então, a filologia é considerada muito importante, e eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos com filólogos muito importantes da Espanha, que têm me dado verdadeiras aulas, inclusive corrigem meu português, para vocês terem uma ideia do grau da importância do filólogo. E no casamento, a filologia casa com Mercúrio. E as damas de honra são as disciplinas. Gramática, retórica, dialética, o trivium, depois foi chamado trivium, aprender a ler e escrever, aprender a raciocinar e argumentar e desenvolver um tema com princípio, meio e fim, que é a dialética, e a retórica, você aprender a fazer as duas primeiras de um modo elegante, de modo coerente, de modo com as melhores palavras possíveis. Professor, Opa! Só para que não passe esse momento, uma dúvida quando eu li o texto, é o seguinte: já que a proposta, o ato de educar, né, ele tinha esse empreendimento tão completo, né, visando uma perfeição, uma perfeição, tá? E essa situação social, tá? Por um lado, você tem esse aspecto da educação,
certo? E você tem uma situação social dessas crianças que eram abandonadas, poderiam ser vendidas, tal como o senhor coloca ali no texto, tá? Bom, aí nós já temos um problema, né? Porque como é que você vai chegar a uma educação num nível tão alto, se por um lado você tem uma base que deveria se chegar ali e que tão problemática, né? Aí o senhor fala em revolução pedagógica que o cristianismo vem, certo? E dá ali, me parece que tem um resgate. Eu não vou pedir para o senhor falar sobre isso agora, porque não é o senhor passou no texto, fez uma menção, mas a minha pergunta é, se o senhor tiver algum artigo que o senhor trate dessa situação, eu gostaria que depois o senhor me passasse para que eu pudesse entender melhor essa intervenção, essa revolução pedagógica do cristianismo, atendendo a essa situação ali central. Tá? Muito bem. A situação anterior é pré-cristã, né? Que as crianças estavam sob o poder férreo paterno, chamado paterfamilias. E, inclusive, eu não falei, uma das características de reconhecimento do recém-nascido devia acontecer a seguinte situação: o pai pegar o recém-nascido com as mãos, erguê-lo acima da cabeça e dizer para todos: esse é o meu filho. Se o pai não fizesse isso, a criança era obrigatoriamente enjeitada. Então é um poder, independentemente do desejo da mãe. É claro que muitas crianças foram educadas no mundo antigo, evidentemente, havia muitas escolas, mas estavam sob esse crivo muito alto do poder paterno. Com a chegada do cristianismo, com as influências do Oriente Próximo, do pensamento judaico-cristão, digamos assim, de uma maneira mais abrangente, isso foi muito lentamente, à medida que o cristianismo se expandia e as pessoas se convertiam, essa situação passou a mudar, mas muito devagar, né? Mesmo na Idade Média, na Alta Idade Média, quando ainda havia muitas famílias que simplesmente se desfaziam dos seus filhos, era muito comum deixarem esses recém-nascidos nas portas de um mosteiro. Muitos mosteiros, eu acho que eu não sei se eu falo nesse trabalho, mas muitos mosteiros da Alta Idade Média, eles ficavam conhecidos como verdadeiros jardins de infância, escolas de jardim de infância, porque os montes acabavam, então, acolhendo essas crianças. Mas isso, de um modo geral, é um processo, evidentemente, como em tudo na história, é um processo muito lento, porque a conversão é um tema, aliás, muito difícil do historiador perceber, porque até que ponto a pessoa que se converte ou se batiza, ela realmente incorpora aquilo que ela disse que passou a aceitar. Isso é uma coisa muito, muito difícil de perceber nos documentos que restaram. A intimidade. O historiador vê os atos, né? Nos decretos, nas normas, nas cartas, nas epístolas, enfim. Mas é um processo complexo e lento. Tá? Mas, em linhas gerais, passou-se da condição A para B, do ponto de vista da valorização da criança, e na educação, esse sentido que era apenas pragmático passou a também ter um sentido que não pragmático, né, do conhecimento pelo conhecimento, do ensino da educação pela educação. São dois processos coetâneos que vão lentamente ganhando corpo ao longo dos séculos, mas, repito, tudo em educação e em cultura, tudo leva séculos. Veja o Brasil, em 2022, nós não conseguimos ainda incutir na maior parte da população o amor ao estudo. É muito raro, você conta nos dedos pessoas que realmente gostam de estudar. É muito raro. Eu, como professor, o Gilberto vai falar, mas eu, como professor, eu vou contar nos dedos, cada turma que eu recebo, de 30 a 40, 2, 3, 5,
que estão ali interessados, que anotam, que eu indico um texto para leitura, a pessoa vai lá e lê às vezes mais do que eu indico. É raro, é muito raro. Então, vejam, nós estamos em 2022. Então, o processo de educação é muito grande. Gilberto, quer falar? Professor, porque no texto do senhor eu percebi que, num dado momento, o senhor fala que os monges, se eu não me engano, entre os séculos 10 e 11, ou outro, não me lembro agora perfeitamente os séculos, eles resgataram conhecimento antigo. Eu pergunto ao senhor, dentro do que o senhor falou agora um pouco, se durante a Idade Média, com esse tipo de formação em relação às crianças, se houve um aperfeiçoamento, por exemplo, daquilo que acontecia em Esparta, com as crianças desde muito cedo, que tinham uma educação voltada, né, o Estado já atuava em cima deles para o militarismo, por exemplo, para servir o próprio Estado. Se durante o período da Idade Média foi aprimorado esse processo. É o que parece para mim. Do Estado interferir na educação das crianças? Não, na verdade, no termo educação em si. Não. Na Idade Média, com o esfacelamento do Império Romano, houve uma fragmentação política enorme. Sim. E a educação ficou basicamente restrita, até porque os bárbaros que chegaram no Império Romano do Ocidente, vândalos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, suevos, alanos, na Inglaterra, anglos, jutos, saxões, eram todos analfabetos de pai e mãe, não tinham literatura, não tinham escola, não tinham... Você vai lá, os vikings, as runas, tá, mas não tinham teatro, não tinham nada, absolutamente nada. Então, a Igreja Católica realizou um processo que eu costumo chamar de revolução silenciosa, de, além de converter esses brutos, né, imagina ensinar latim para um viking. Para os infiéis, como Ramon Lully falou, né? Pois você imagina isso, a dureza que foi incutir nesses povos a docilidade do cristianismo, até porque nas escolas, eu acho que eu falo isso também aqui lá pelas tantas, era uma vergonha para os cavaleiros, que eram descendentes desses bárbaros que se mesclaram com romanos, e na França, na Gália, se tornaram galo-romanos, e assim por diante, anglo-saxões, e assim por diante. Eles também trouxeram com eles essa mentalidade belicista, guerreira, a cavalaria, a famosa cavalaria medieval, o treinamento para a cavalaria. Então, nenhuma família via com bons olhos, normalmente, o filho apanhar do professor de hábito, de saia, digamos assim, né? E aprender a ter docilidade, disciplina para estudar, etc. Isso era encarado, de uma maneira geral, como um enfraquecimento da virilidade agressiva guerreira necessária para o combate, para o exército. Então, é um processo, tudo isso é muito complexo, muito lento, muito gradativo, mas que hoje são os alunos que batem. Tiago. E aí, no Rio de Janeiro, certa vez eu tive que sair da sala de aula, 8ª série, que eles começaram a guerra de carteiras. Pegavam a carteira, literalmente, e jogavam uns nos outros. E aí eu saí da sala, né? Fui lá para fora esperar os vândalos passarem, né? Esperar acabar aquela guerra para poder voltar para a sala. Isso foi na Fundação Bradesco, lá no Rio de Janeiro, em frente à Igreja dos Capuchinhos. E eu fiquei ali apenas 6 meses, graças a Deus, porque eu procurei áreas melhores, né? Isso na década de 90, a educação do segundo grau no Rio já essa guerra civil. Mas eu até que conseguia me impor, tá? Professor, oi. Deixa eu aproveitar essa seara que você levantou, essa questão dos bárbaros invasores, tudo isso, também sou professor de história. Tem uma fala na legenda daquela imagem da criança que está declamando para o pai, que eu anotei mesmo, vou levar para mim, que diz assim: o estudo na antiguidade existia para adornar o espírito e instruir estudantes nas belas artes. A expressão adornar e instruir, eu gostei demais, eu queria fazer só essa parte.
É do Paul Vine, né? Se não me engano, do próprio Paul Vine, que ele está se referindo, evidentemente, a uma elite romana, né, que era educada para trabalhar, para exercer o ofício da advocacia no fórum. Então, a retórica era no mundo romano, é isso mesmo, lá no Império Romano. Paul Vine é um historiador, olha, eu sugiro, assino embaixo. O Paul Vine acho que não faleceu ainda, ele deve estar com 130 anos. Ele é arqueólogo, enfim, ele escreve. Ele faleceu em 2014. Já faleceu já? Alguém disse aí que ele já Thiago faleceu. que está falando. Opa, Thiago, ficou mudo aí o seu microfone. Paul Vine já faleceu, o Thiago? Não. Não faleceu, não. Não faleceu, não. Está vivo, está com 91 anos. 90 foi verdade. Então, 91 anos. Ele é um dos grandes escritores. Aliás, Marco Antônio, você que é historiador como eu, você sabe que aqui no Brasil se preza na universidade, para nós sermos historiadores, nós temos que elogiar os péssimos textos escritos pelos nossos professores quando eles escrevem, né? Você tem que ler o texto, o cara manda você ler e você mal consegue virar a página sofregamente de tão ruim que é o negócio. E quanto pior for o texto, mais ele vai ser considerado científico. Assim que é educado, a galera hoje no Brasil é educada, né? Mas o adornar e o instruir eu gostei demais. Tanto que eu separei. Mas olha, isso aí vamos dar data vênia ao 92 anos, Paul Vine, que, aliás, ele tem um livro fantástico também sobre quando o nosso mundo se tornou cristão. Ele era do Partido Comunista, tá? E reconhece lá no livro Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão os excessos interpretativos mas isso comunismo na década de 50, 60, não é essa mixórdia de hoje, não, né? Hoje todos os gatos são pardos. Então, adornar o espírito. Ele está se referindo, evidentemente, aos grandes, Cícero, né, os senadores formados em direito e versados na arte da retórica, falavam bem e tal. E, evidentemente, isso adorna mesmo o espírito. Professor? Opa! Bem rapidamente, quando se fala da Igreja Católica, né, durante a Idade Média... Eu já percebi que você tem um trauma com a Igreja Católica. Isso procede? Eu estou sentindo isso. Não vamos fazer aqui um confessionário e abrir aqui as nossas vísceras, mas alguma coisa te traumatizou. Não, o Marco Antônio está fazendo assim. Veja que eu estou ficando velho. Eu sinto no ar, ele tem ali um ranço, coitado. Aconteceu alguma coisa lá nos mosteiros, hein, Paulo? Bom, partindo do princípio que eu sou reencarnacionista, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas é o seguinte, rapidamente, eu lembro que quando eu comecei a faculdade de História, entrou alguma coisa ligada a esse período da Idade Média e eu queria dar uma porrada na Igreja Católica, né? Quer dizer, a sua presunção aí, o seu raciocínio, de fato, ele procede. Não é presunção. O presunçoso é outra coisa. É uma suposição. Desculpe, palavra, então, correta, está certo. O presunçoso é aquele que se arroga, que come sardinha e arrota caviar, Francisco. Eu achei que era uma constatação objetiva. Constatação objetiva da realidade. Está dando para ver aqui, tem uns livros do lado aqui, tá vendo? Tá. Aí eu fui lá e recorri. Eu até cheguei a falar com o senhor numa conversa, não sei se você lembra, o que o senhor achava do Will Durant, né? E aí eu fui no Will Durant, que eu tenho aquela coleção História da Civilização dele, né? E eu fui lá, falei, vou pegar alguma coisa, falar mal da Igreja Católica, né? Beleza. Ele confessa a malícia sem o menor pudor. Tá vendo, né? Aí eu fui. Mas quando eu peguei o texto do Durant, ele me surpreendeu, porque ele começou a falar, olha, se não fosse a Igreja Católica, né, durante esse período
em que as estruturas de poder, né, deixaram de existir, ou o poder se tornou um poder belicoso, papapá, papapá. E eu fiquei olhando aquilo meio insatisfeito, né, porque ele me Ainda, contraria. até hoje, hein? Ele vai morrer, excomungo se vier um padre aqui e me dá extrema unção. Não quero. Mas assim, aí eu estava conversando com o Tiago esses dias, que é meu sobrinho. O Tiago e Cunha? é meu sobrinho. Aí nós estávamos conversando e ele estava falando, tio, porque ele também compactuava um pouco, porque nós, na verdade, nós, estudantes que fomos de história também, nós fomos um pouco que doutrinados a pegar a Igreja Católica e eu passei por esse processo, evidente. Aí ele estava comentando a respeito da questão de que, olha, se não fosse a Igreja Católica, a coisa teria sido muito pior, né? Então, eu tenho refletido sobre isso, né? E tenho devagar, por isso que, inclusive, quando você falou a respeito da questão da revolução pedagógica aqui, eu estava fazendo o link. Eu acho que a Igreja Católica ela não foi tão ruim. Paulo, o que eu posso Sim. dizer a respeito é o seguinte: normalmente, você não foge à regra, tá? Normalmente, a regra é a seguinte: de um modo geral, há uma tendência a projetar no passado as nossas próprias experiências. Então, normalmente, o nosso raio de ação, ou melhor, a nossa régua, normalmente bate com o que nós conhecemos da vida, com o que nós vivenciamos. Então, eu não sei se esse é o seu caso, né? De ter saído do Brasil para estudar em algum lugar, ter conhecido outros ambientes educacionais, não sei. Mas, normalmente, no Brasil, quando o brasileiro estudou sempre no Brasil e sempre sob essa visão pedagógica vigente aqui no Brasil, desde a década de 80, 70, 80, né? De uma interpretação muito à esquerda, é normal ter esse maquiavelismo, se é que você me entende, não, será que é isso mesmo? A pessoa já desconfia antes de consultar as fontes, né? Então é muito comum, isso é uma postura muito comum, inclusive estimulada por muitos membros da Igreja Católica. Então, você não foge à regra, não, tá? Não foge à regra, não. E, agora, o que te deixou consternado aí de constatar isso no Will Durant, e olha, eu acho que o Will Durant não era nem católico, tá? Eu acho que ele era protestante. Não fui conferir ainda, não. Se vocês quiserem, depois de alguém for pesquisar a vida do Will Durant, depois me diga se ele era católico ou protestante. Mas o fato é que, como o Will Durant escreveu os seus livros nas décadas de 30, 40, 50 e 60, até a década de 60, o tom hostil contra a Igreja Católica nos estudos históricos, ele não era como hoje. Ainda havia um bom nível. A pessoa, olha, suspendia o juízo e vamos ver, vamos estudar o que dizem os autores, o que dizem os documentos. Mas, a partir da década de 60 para cá, isso ganhou... as pessoas hoje vão direto no fígado, entendeu, Paulo? Não... ouviu que o professor... Isso já foram ensinados no primeiro grau, no segundo grau. O professor de história mais simpático, mais revolucionário, que passa todo mundo com 10, que aprova, que é o grande ídolo dos alunos, que sai com os alunos para tomar cerveja, entendeu? Esses são os professores de história, infelizmente. E isso eu vejo na UFES, inclusive, vão tomar cerveja com alunos na Rua da Lama. Não sei se vocês conhecem, a Rua da Lama. Então, assim, what can I say? O que eu posso fazer, Tiago? Eu posso mostrar os documentos, né? Os textos. E quanto mais documentos... Mas mesmo assim, olha, Paulo, se até agora... Você é mais novo que eu, você deve ter 50 anos no máximo, né? Se até agora você não se convenceu, não se preocupe, você não vai se convencer.
Não se preocupe, tá? Ficou, isso fica arraigado de um jeito, fica entranhado. A educação infantil, ela é uma das mais importantes, tá? Aquilo fica registrado de um jeito que é como os 10 mandamentos, fica no coração, entendeu? Aqueles ensinamentos em sala de aula da infância e da adolescência, então, é tiro e queda. Quando os alunos entram na universidade, eles já estão de corpo e alma dedicados à causa, entendeu? Então é muito difícil mudar esse status quo. Tá? Inclusive, tem o seu artigo aqui, o Tribunal do Santo Ofício, que você até cita aquele livro lá, o Lenda Negra, né? Que Sim. o Olavo comenta também num COF que fala sobre a propaganda que eles vão fazendo contra o cristianismo e tal, aí inventa várias, essas máquinas de tortura que são inventadas, que não existiram. Tem, inclusive, máquina de tortura. Uma vez eu fui no museu, na França, numa cidadezinha que agora me foge o nome, que eu até fiquei emocionado, que eu tenho um selo de uma rua dessa cidadezinha medieval que eu tive na rua. Eu falei, caramba, eu tenho esse selo, pedi para tirarem uma foto minha na rua. E nessa rua tem um museu de instrumentos medievais de tortura. Eu achei graça, né? Porque muitos, inclusive, são narrados em literatura francesa do século XVIII. O cara botou lá, entendeu? É como no filme do Mel Gibson. O Mel Gibson conta no making of aquele que ganhou vários prêmios, o Coração Valente. Ele conta que ele próprio inventou uns instrumentos de guerra, né? Umas luvas com pontas para você ferir. Ele mesmo inventou, achou bacana que daria um efeito, mais sangue no campo de batalha. Ou seja, é muito difícil, Thiago, desfazer esse senso comum sobre a Igreja Católica, inclusive obscurantista, etc, etc, etc. Inclusive, nesse processo inquisitorial que você comenta aqui, foi tão, de uma certa maneira, moralizar um pouco a coisa aí, porque antes era de qualquer maneira. Eu convidei o professor Hamilton, que é um grande especialista sobre a Inquisição, para escrever esse trabalho, que inclusive está no meu livro, num dos meus livros, porque eu não me sentia seguro, porque o tema da Inquisição é um tema de história moderna, e eu nunca havia escrito nada sobre. E ele, um grande especialista, me deu assim, fizemos uma tabelinha sensacional, isso a pedido da editora. O editor falou, Ricardo, poxa, você podia escrever um artigo sobre Inquisição, todo mundo fala sobre Inquisição, vai dar Ibope para abrir o livro. E aí nós escrevemos, levamos um tempinho, tá? Porque é um tema também, é um desses que faz parte, Paulo, do índex difamatório contra a Igreja Católica e a Idade Média. Então, mas assim, eu não tenho a menor pretensão, gente, de desfazer esses mitos. Olha, eu não convenço nem a mulher, eu não convenço nem a minha esposa, entendeu? É só eu falar aqui que decidem Z. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém. Eu faço as minhas pesquisas. Essa, inclusive, é bem simples, essa que vocês escolheram. Ô, Tiago, manda um abraço para o Olavo. Ele está se recuperando de um Covid, né? Aliás, eu estou com Covid, gente. Estou aqui com vocês. Eu fui fazer o teste sábado, deu positivo. Uma gripe forte, né? Mas depois de 2 dias, é como se você tivesse tomado aqueles porres antigos, misturar conhaque com vodka e cachaça, entendeu? O corpo acorda Mas assim, estou me recuperando bem e estou me divertindo aqui com vocês falando essas coisas, né? Você vê, né? Isso também, não deixa de ser um bom exemplo que vamos tocar a vida, gente. Vamos tocar a vida com doença, na alegria e na tristeza. O importante é conversar sobre esses temas. Deixa eu voltar, gente. Deixa eu voltar mais um pouquinho, que já está tarde, hein? Mas vamos lá mais um pouquinho, olha. Finaliza a introdução, professor. E aí os filósofos depois. É porque o papo é bom, né, Marco? Sim, está muito bom. Então, gramática, retórica, dialética, aritmética, aprender a somar, né? Geometria, porque já disse isso em vários trabalhos. Platão diz que o geômetra está mais próximo das estrelas, do cosmos.
que tudo foi feito com, isso é bíblico, com peso, número e medida, e muitas pinturas medievais, Deus está com um compasso criando o universo. Isso também se encontra no Timeu de Platão, é uma obra muito importante, que eu sugiro que vocês leiam, um livrinho. Geometria, astronomia e harmonia. Harmonia porque tinha que ter sensibilidade musical. Se tem algum brucutu aqui que não sabe tocar um instrumento, vai estudar, porque não vai ter capacidade de perceber os ritmos e as harmonias existentes no mundo. Tá? A harmonia. Marcelo Capella deixou de lado a medicina e a arquitetura por tratarem de coisas terrestres que não têm nada em comum com o céu. Vejam que a preocupação... Marcelo Capella, século V, hein? Transição do mundo antigo para o medieval. Platão já havia mostrado a distinção entre o que se chamou o trivium e o quadrivium. Ao que tudo indica, Boécio, grande Boécio, foi o primeiro a chamar de quadrivium as 4 disciplinas aqui relacionadas. O termo trivium só foi utilizado mais tarde. As artes liberais eram denominadas artes, depois eu vou lá no meu site, vou separar, que ficou juntinho ali, né? Pois implicavam não somente o conhecimento, mas também uma produção que decorria imediatamente da razão, como várias outras. Por exemplo, o discurso e a retórica, os números e a aritmética, as melodias e a música, etc. Assim, ao lado das 7 artes liberais, desenvolveu-se durante esse primeiro tempo medieval um novo conceito de educação, que era o que eu estava falando para o Paulo. Os pensadores de então acreditavam que as palavras, atenção, isso é importante, a linguagem as palavras e a linguagem possuíam em si a possibilidade de resgatar a experiência humana esquecida. O próprio conceito significava literalmente a ideia. Atenção, isso é importante também, tá? O próprio conceito significava a ideia. A ideia da árvore, o conceito e a árvore e a ideia são uma coisa só. Não tem, mas tem árvore. Aí o Paulo, se fosse meu aluno, não, mas tem árvore que não tá frondosa, tem árvore que está morrendo. Aí o Paulo ia me apresentar 20 milhões de tipos de árvore, Paulo, para brigar comigo, porque eu estou defendendo, entre aspas, a Igreja Católica, né? Não é isso, não. Educação, educe, fazer sair, extrair. Por exemplo, na Península Ibérica usava-se o verbo nutrir. Interessante, né? O mestre era o nutritor e o estudante nutritus. Aqueles homens entendiam a educação como um ato saboroso para o intelecto. Daí o significado etimológico de sabor para a palavra saber. O Brasil não aprendeu isso até hoje, tá? Pessoas odeiam estudar. Tiago, no Brasil as pessoas odeiam estudar. Quem gosta de estudar sofre bullying. É assediado moralmente, chamado de CDF, chamado de tudo, de todos os cu de ferro. Quem é que já não ouviu essa expressão? Quem gosta de estudar é ridicularizado pelos bárbaros. Quem faz sucesso é o que, antigamente falava Marco Antônio, que gazeteia, é o que falta a aula, chama para tomar uma cerveja. E como eu já vi, saindo da minha graduação na universidade, um grupo lá tomando já 20 cervejas. Ai, cara, para aqui! Não assistiam a aula, né? Esses são os mais destacados. Gilberto, são os mais estimados no universo intelectual. São esses, né, que convidam para algazarra. Professor, Opa. Eu estou em sala de aula, né? E quando eu li essas expressões nutrir, eu fiquei assim, eu tô impactado com o texto. Eu estava até falando com o Gilberto, assim, adornar a alma, instruir, nutrir. Ou seja, você volta até, eu vou até voltar com mais vontade para dar aula, confesso para o senhor, assim, porque da maneira como o senhor colocou aqui. Porque... Não, mas não deixe de tomar um Lexotan, tá, Marco? Apesar da gramática... Ô, Marquinhos. Sim. Eu posso complementar, eu estou encantado. Tinha tempo que eu não li uma coisa que me dava tanto prazer. Engraçado, né? Esse texto fazer esse sucesso. Eu fico bobo. Se eu tivesse a fórmula
e todos os meus artigos iam fazer esse sucesso aí. Professor, Pois não. eu que não sou professor como os senhores, mas o que me causa assim, tamanho impacto é saber que, né, como está no artigo, essa forma de educação do mundo antigo e mundo medieval que foi deixada para trás e olhar para o que nós temos hoje. É isso que impacta demais no artigo do senhor. Não precisa voltar no mundo, gente, não precisa voltar no mundo antigo, nem no medieval, nem do... Olha, no século XX, eu ainda tive uma educação em escolas em que as pessoas ensinavam, e nós, por exemplo, quando éramos corrigidos, nós ficávamos agradecidos. Não havia esse rancor, esse sentimento de que, se você corrigiu o aluno se sente humilhado, aí fica revoltado e fica insatisfeito com o professor. Isso, bom, eu posso ter tido uma experiência anacrônica no Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, na década de 60 e 70, mas eu ainda presenciei em escolas católicas e protestantes, de um modo geral, esse conhecimento de que o conhecimento é saboroso, ele é apreciado, mas aí, claro, um monte de coisas juntas, né? Caligrafia, o amor pela escrita. Eu lembro da Escola Batista lá no Rio. Enfim, isso não é tão antigo assim. É porque, de fato, a educação no mundo inteiro passou por um processo revolucionário que eliminou, literalmente, todo esse arcabouço amoroso. Eu, quando falo mal do Paulo Freire, né, nossa, as pessoas, muitos me detestam por isso, mas assim, o Paulo Freire é um responsável por criar esse maquiavelismo na relação professor-aluno, com aquela desgraça da pedagogia do oprimido. Ora, quem é o oprimido? Não precisa nem... Olha, antes de ler o livro, quem é o oprimido? Você tem que se perguntar, né? Quem está educando é o opressor, é o professor, que ele impõe a sua cultura classista, a sua cultura de classe, ele impõe isso aos alunos que são oprimidos. E ele deveria, ao contrário, aproveitar o contexto das próprias culturas dos alunos, que são tão importantes ou mais importantes que a cultura elitista, classista do professor. Isso começa na década de 60 e hoje está aí. A educação é isso, Marco Antônio sabe, é um campo de batalha. Você entra na sala de aula, você se benze. E hoje tem que medir as palavras, ponderar. Eu graças a Deus, eu tive uma boa educação e eu sei me expressar. Então, eu consegui, até hoje, passar razoavelmente ileso de processos. O último que me moveram na UFS, por exemplo, foi uma aluna reclamou lá que chegou uma professora, colega minha, quis assistir a minha aula, uma amiga, quis assistir a aula, e eu deixei, depois no meio ela falou que ia embora, ia ter que ir embora, e eu a acompanhei até a porta da sala. E a aluna interpretou isso como assédio. Olha só, e aí escreveu isso, né? Não satisfeito, escreveu que eu levar a colega até a porta e me despedir. Elegância agora é assédio. Ô, Marquinhos, e o professor usou outro termo aqui, saboroso, prazeroso, e coisa que hoje o que a gente vê em sala de aula é exatamente o que o professor acabou de contar agora, né? Há um conflito aí de... Não vai dar tempo de ler nem o final da introdução. Eu quero só contar mais uma historinha, então, já que nós estamos aqui nos causos, que eles ilustram o contraste dessa educação. Paulo, essa educação da Igreja Católica, em que pese o fato de ter palmatória, tinha sim. Eu mesmo no colégio católico não, mas no colégio batista, certa vez o professor me mandou ficar em pé, de costas para a turma, com a cara virada para a parede, para a quina da parede.
Ah, que trauma, ah, que coisa triste. Eu fiquei traumatizado, nunca mais esqueci. Olha, me deixou ali 5 minutos meditando. Tinha chapéu de burro, eu não peguei chapéu de burro, mas tinha essa coisa de ajoelhar no milho, palmatória, chapéu de burro. Nada disso era encarado como se encara hoje. Os pais também batiam nos filhos. Eu também sou hoje do meu pai, nem por isso deixei de gostar do meu pai. Então, era outro contexto. E isso porque nós tínhamos amor no coração. Essa é a grande diferença. Essa é a grande... Mas então, para terminar, eu quero contar uma historinha sobre os vasos na Grécia Antiga, que certa vez, numa aula de arte, eu fui apresentar um vaso com mulheres tecendo, fazendo aquele trabalho de tecelãs. E caí na asneira para facilitar o entendimento da turma em relação ao trabalho feminino na Grécia Antiga, eu coloquei lá uma música do Chico Buarque, das Mulheres de Atenas, que fez sucesso na minha época, né? A letra do, se não me engano, do Rui Guerra, enfim. E ele, apesar de carregar nas tintas, ele exagerar bastante em algumas partes, de um modo geral, a letra está bem fundamentada historicamente. Carrega nas tintas, tá? Que elas gostam de apanhar, essas coisas. E aí eu contei, eu mostrei a letra para explicar que realmente as mulheres viviam para os maridos, né? E teciam. O principal trabalho era de costurar roupas e tapetes. A famosa história da Penélope, né? Que fica tecendo o tapete esperando Ulisses voltar. E aí um aluno modesto falou assim: professor, meio preconceituoso aqui essa música, né? Aí eu pensei, ai meu Deus do céu. E tentei, Marco Antônio, sair pela tangente, né? Mas você não viu nada. Pior hoje, que censuraram as marchinhas de carnaval no Rio de Janeiro, porque é preconceito, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E outras músicas que agora eu não lembro. Ah, para que eu fui falar isso? Aí do outro lado tinha uma menina dessas revolucionárias, né? Tem que censurar mesmo! Tem que censurar! E eu me vi, então, em pleno século XX. Pleno século XXI, né, aliás. E voltei rapidamente para o vaso grego. Mudei lá a transparência, mudei o vaso e falei, e pensei com meus botões, nunca mais eu facilito nada ao invés de pensar na Grécia, eu tenho que pensar a Grécia Antiga. Como disse lá o Alain de Liberat no seu livro. Eu não facilito, eu sempre tento levar os estudantes da melhor maneira possível, com a melhor linguagem possível, para não chocar e não ofender, a esse passado, como vocês destacaram ali, saboroso, né? O sabor para a palavra saber. Eu vou só mais um pouquinho, Marco, para ver se eu consigo, se falta muito. Tudo bem. Falta 2 parágrafos. Não, 2 parágrafos. Muito bem. Para os educadores de então, o conhecimento já existia inato no estudante. Restava a saber de que modo o aluno seria conduzido da ignorância ao saber. Cabia ao professor acender uma centelha na criança, formá-la, não asfixiá-la. Esse livro da Price é muito bom, está na bibliografia. É um livrinho muito bom. O estudante era utilizado principalmente para o desenvolvimento da vida do espírito, para a elevação espiritual. Hoje, isto se perdeu de uma tal forma que uma das características marcantes da pedagogia moderna consiste no fato de ela ter conseguido dissociar cada vez mais profundamente, ao longo dos últimos 700 anos, o estudo da busca de Deus, de valores éticos e morais, enfim, das virtudes. Causa primeira da profunda crise ética pela qual passamos nos dias de hoje. Um pequeno momento de reflexão contemporânea só, voltei. Até o aparecimento da literatura vernácula, séculos XI e XII, isto é, das letras dos povos e não do latim,
Os monges cristãos foram os responsáveis pela manutenção e produção de praticamente todos os textos escritos. Eles preservaram, além disso, a cultura antiga. Graças a seu meticuloso trabalho realizado nos mosteiros... Aí, Paulo Cunha, aí, Paulo! Os monges copiaram os escritos antigos, salvando-os assim das invasões bárbaras da Alta Idade Média. Além disso, lideraram uma revolução cultural sem precedentes. Mas tem mais, hein? Inventaram a nossa caligrafia, minúscula carolíngia, ou seja, do período de Carlos Magno. O livro, ou seja, o manuscrito. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma maravilha, gente. Você fecha e leva embaixo do braço para onde você quiser. Não é papiro, como era no mundo antigo. Papiro. Imagina, Tiago, imagina você ler um livro de 700 páginas em papiro. Tem que abrir, botar 2 prendedores, ficar debruçado em cima. É desconfortável, ocupa muito espaço os escaninhos. Ou então, no mundo antigo, além do papiro, se costumavam usar tábuas de cera, tabuinhas de cera. Você abria. Mas mais para decretos e leis, tá? Você abria, tinha um prendedor, e o carinha lá, com um estilete, ele escrevia na tabuinha. Agora, você imagina também ler um livro de 300 páginas em tabuinha, de argila. É impraticável, né? Apesar de que na Idade Média ainda se preservou muito desses 2 suportes. Mas inventaram a caligrafia. Para o Paulo ter uma ideia, no mundo antigo, as letras eram enormes e as palavras todas juntas. O cara tinha que ler, ele que tinha que separar mentalmente as palavras. Era tudo junto, e tudo com letras maiúsculas. Um esforço hercúleo, né? Então, os monges separam as palavras e faz o azinho. O Paulo deve ter sofrido com a escola católica, caligrafia. Ficava lá, tinha que preencher naquelas linhazinhas assim, o A, aí o L, não tirar a caneta do papel. Errou, pimba, tomava um cascudo na orelha. Essa parte de não tirar o papel é difícil. Essa parte é realmente... É difícil. Eu fiz caligrafia, depois disso aprendi tudo. Minha caligrafia é horrorosa, né? Hoje em dia são verdadeiros neandertais, né? Você não entende nada. Eu fiz cacografia. Hoje a galera hoje. Não, e fora também é TB. Eu peço para o Paulo, se for me escrever no WhatsApp, você escreva com letra maiúscula no início, ponto no fim, e não com também, você, VC, esse preguiçômetro, não. Escreva tudo bonitinho. Não, mas nós estamos em outra ferramenta. Não. Escreva tudo bonitinho. Ponto final, ponto final. Tá bom? Ponto de exclamação onde é ponto de exclamação e não onde é ponto de interrogação. Tá? E assim por diante. Caligrafia, o livro e a forma de leitura em silêncio, que na antiguidade se lia em voz alta. Isso. Expandindo ao máximo a capacidade cerebral de reflexão profunda. Parks e Ramés, 2 livros. Olha, isso foi a chamada Revolução Silenciosa Medieval. E olha, eu vou acrescentar esse parágrafo hoje que eu sei. Todos os documentos do mundo antigo, história, geografia, cartas, poesia erótica, sacanagem, tudo foi... Os documentos mais antigos são do período carolíngio. Então, Platão escreve lá 400 a.C., a cópia mais antiga é do século VIII, século IX. Graças a quem? Aos monges. Ô Marco Antônio, imagina, o Paulo entrou para o mosteiro, aí o monge fala assim, o abade, irmão, aí o Paulo botou outro nome, botou, sei lá, Francisco. Irmão Francisco, o senhor vai deixar de limpar as privadas e vai subir de categoria. Agora o senhor vai ter que copiar um livro de Platão que está estragando, que está arrebentando. Ele tem 500 páginas, mas tem o seguinte, vai copiar, a caligrafia tem que ser impecável, porque é para pessoas lerem, não pode ser de qualquer jeito. Então você vai botar alfa. Leva anos
fazer. Então, professor, uma questãozinha. Tem também uma, vou chamar de falácia, que ficam dizendo que os monges ficavam adulterando os textos. O que o senhor acha sobre isso? Não. Olha, tanta asneira. O que tem é o erro humano. O que os copistas, quais foram os pecados dos copistas? Erro humano. Então, numa cópia de uma obra está escrito casa, por exemplo, aí numa outra o cara está lá dormindo em pé, 2 da manhã, com vela, a luz de vela, a 2 graus abaixo de zero, sem calefação, aí ele escreve cama. Ao invés de escrever casa, ou ao invés de escrever cama, ele escreve casa. Isso no manuscrito. Ou então, às vezes, eu já li também em livros, pulam simplesmente uma linha. Olha, eu já me peguei cometendo esse erro, fazendo tradução de textos. Eu, de cansaço, pulei uma linha. Aí, quando eu ia ver, rapaz, eu pulei uma linha inteira. Então, era muito comum esse tipo de erro. O que tinha não era isso. O que tinha, em alguns casos, eram chamados palimpsestos, que é o seguinte: está faltando papel, está faltando papiro, está faltando pele de animal, que foi minuciosamente preparada para ser folha de um manuscrito, está faltando... Pergaminho. E aí o abade manda pegar lá uma obra antiga. Isso acontecia. Em alguns casos, não em todos, evidentemente. Pegar uma obra antiga, uma obra que ele não considerasse assim importante, sei lá, uma prosa erótica, digamos. Falei aqui de poesia erótica. E mandava raspar a escrita para escrever em cima outra coisa, para escrever, sei lá, uma cópia de um livro da Sagrada Escritura. E aí, a partir do século XIX, se descobriu muito, com esses exames de microscópio e tal, que muitas vezes, atrás daquele novo texto, eles conseguem ver o texto que tinha sido apagado. Isso se chama palimpsesto. Tá? Palimpsesto. Então, isso acontecia. Agora, errar propositalmente é de rir. É o malicioso, desgraçado de hoje, o cara que vê maldade em tudo, mentiroso, safado, ladrão, corrupto, o cara que cola na prova, que adora enganar as pessoas, que projeta no passado a sua corrupção mental. Entendeu? Que nunca copiou um livro desses de 100 páginas, não consegue nem escrever uma prova, não consegue nem conjugar um verbo, escreve nós vai, nós fumo, e aí fica falando mal do passado, entendeu? É isso, literalmente é isso. E aí o professorzinho de esquerda, é isso mesmo, grande, nota 10 para você. Olha, bom garoto, hein? Gostei de ver. Você tem perspicácia. Estou sentindo que você vai dar para ser um bom historiador, Tiago. Olha, eu não tinha percebido, não. É possível mesmo que esse safado aí, lá do século VIII, tenha feito isso. E pronto, aí o garoto fica ali, né, se achando o máximo. Educação brasileira. Vamos lá. Feitas essas considerações preliminares sobre o conceito de educação e a importância do período medieval para a preservação do conhecimento antigo, eu não completei. Eu sempre confiro, quando eu compro uma edição de Aristóteles, por exemplo, de Platão, brasileira nunca, né? Eles não fazem isso. Que nas boas edições, eles colocam os manuscritos. Aí nomeio manuscrito A, manuscrito B, daquela obra, daquela mesma obra. E eu sempre vou lá conferir quais são os manuscritos mais antigos, porque eles fazem uma árvore genealógica desses manuscritos, dessas cópias, porque o original se perdeu. Batata, toda vez que eu observo, é sempre a cópia mais antiga do século VIII, século VI, aí no IX começa, né? Graças ao Renascimento Carolíngio, os copistas estão lá, né, copiando. Quem que já faleceu? O padre já faleceu. Conversas e convidados disse, algum padre faleceu. Então, é batata, tá? São esses copistas, esses monges medievais que preservaram
todo conhecimento antigo e suas importantes contribuições para a linguagem, a divisão das artes e as novas formas de se pensar o conhecimento, passamos agora aos filósofos escolhidos para mostrar ao leitor como o saber era entendido e de que forma um estudante poderia atingir a felicidade em suas buscas íntimas com seu objeto de estudo. Olha, gente, vai ficar para o próximo encontro a gravação. Sim. Eu prometo não me estender nas respostas, para a leitura fluir mais, mas eu digo, sou testemunha. Meninos, eu vi. Eu fui educado assim, a gostar de estudar, e gostar de estudar coisas absolutamente pouco práticas. Como vocês podem ver aqui, ó, a minha vida, olha. Tá lá. Daqui a pouco cai tudo em cima, um terremoto, eu sou soterrado, você enterrado junto com a papelada toda, né? Não, o senhor não pode morrer agora, não. Tá Vamos aos 90, 130 anos. Vender tudo, vamos vender. Ó, eu falei, vendam, mas vendam de modo inteligente, coloquem anúncio no jornal, porque quando eu tive que vender minhas revistas em quadrinhos, Homem-Aranha de 1969, essas coisas que hoje... tem gente que paga bem, né? Eu coloquei anúncio no Globo. Eu recebi vários engravatados lá em casa para comprar as minhas 500 revistas em quadrinhos. Batman, Super-Homem, Príncipe Valente eu guardei. Mas vendam bem, porque tem que saber também, né? Tex. Aí, o Assis está falando que se tinha Tex, revista do Tex. Não, Tex também não valia muita coisa, não, Francisco. Era revistinha aquele jornalzinho bem vagabundo, aquela revistinha que. Aliás, o Tex não é da minha época, da época mais do meu pai. Mas Tex é legal. Aquele papel bem de jornal, né? Era tipo uma revista de bolso, eu lembro, eu cheguei a ver, mas não juntei, não. Eu já era um menino mais voltado do Homem-Aranha para cá, Super-Homem, Batman, gostava do Batman. Aí depois gibis com Flash Gordon e os grandes clássicos, né? Vendi tudo, vendi bem. Agente X9, tinha o caso Powers. Eu fiz coleção também. The Spirit. Também. Uma colocação, professor. Adriano, pode falar. Eu coloquei o link. Lá do Ceará. Lá do Ceará. Eu ouvindo toda a sua palestra, muito boa aí, eu coloquei o link lá daquela entrevista, que é um padre, e ele faleceu ano passado, mas tem muito a ver com tudo o que eu assisti hoje em relação à questão da educação como meio de produção do conhecimento. Então, ele é um clérigo, um padre que morreu com mais de 90 anos, e vocês, ao assistir lá a entrevista com ele, vocês vão entender um pouco onde eu quero chegar em relação a essa educação como produção. A educação na Idade Média como produção de um conhecimento que hoje nós temos uma educação pautada, talvez não para essa produção como era antes. Tanto que você coloca dizendo que um professor escreve muito mal. Então, que educação é essa? Porque a educação é a produção do que você está aí agora colocando, explicitando. Você está produzindo conhecimento nesse momento. Então, tudo isso é pautado daquilo que você, com amor, mas eu vou te confessar uma coisa. E hoje, só que eu esqueci seu nome. Eu também sou professor da rede pública do Estado do Ceará. E eu não vejo isso hoje nas escolas públicas como todo, nem nas universidades, um foco na produção. Milton Santos mesmo já batia muito nisso. Se faz, por exemplo, um estudo acadêmico, muitas vezes, para se ter um diploma, se ter um currículo, se ter um papel, assim, digamos. Mas não tem o amor de colher aquele conhecimento para produzir, né? Para que a pessoa possa levar para a sociedade a produção literária, a produção do conhecimento, a produção científica. Não há mais esse brilho na sociedade. A educação ela se destruiu com o tempo em relação ao que era na Idade Média. Então, óbvio, na Idade Média, a igreja, digamos que ela digamos, entre aspas, foi carrasca,
foi uma educação onde apanhava, aquela coisa que já sabemos, mas havia a produção. A produção ela tinha. Como é que é o nome dele, Tanto Marco? que a gente está estudando muito do que a gente sabe hoje Adriano. na Idade Média. Então, eu queria deixar isso aí e aproveitem e assistam lá depois o canal lá com a entrevista com o saudoso Padre Henrique, que é da Holandês. Forte abraço a todos aí. O Adriano, já separei aqui a entrevista, mas eu quero comentar, preciso comentar. Né? Igreja Católica não era carrasca na educação. Não era, absolutamente. Não tinha esse intuito. Até porque, veja, quem estuda quer que os outros também gostem do que você gosta. Primeiro ponto. Então, é natural de quem gosta de estudar tentar passar isso de alguma forma. A Igreja Católica tentou de todas as formas fazer com que a sociedade, no caso europeia, desenvolvesse, e acabou desenvolvendo, um sistema educacional com uma pretensão universalista. Mas em que pese essa pretensão universalista, é óbvio, é fato que a maior parte da humanidade não gosta de estudar porque não é uma coisa natural, não é como comer, não é como beber, não é como dormir, não é como fazer amor, não é natural, não é da nossa natureza o esforço intelectual. Então, por mais que a educação tem a pretensão universalizante criada pela Igreja Católica, nós nunca chegaremos a esse universo dessa forma como nós gostaríamos, porque não faz parte da natureza humana estudar. Sentar o bumbum e começar a ler não é natural. Natural é brincar. Natural é se divertir, natural é fazer coisas, passatempos outros. O menino que gosta de estudar enciclopédias, na minha época era esse Marco Antônio, ficar lendo Conhecer, Barça. Esse, então, é Adriano? Adriano. Esse Adriano, esse que é o ridicularizado, humilhado, ele é o colocado de lado, é esse, primeiro ponto. Agora, eu vou te confessar uma coisa, Adriano. Eu estou ficando tão velho que nem a palavra produção para texto, eu confesso que ela não me agrada, porque ela remete a um processo industrial, uma coisa mecânica, a uma coisa que não é do amor em si. O amor não produz, o amor faz brotar, é diferente. Então, a própria palavra produção de texto, ela tem um cariz de esquerda, um cariz paulo-freiriano. Produzir texto. O que é produzir texto, gente? Antigamente era a redação, simplesmente. Agora, colocar a palavra produção. Você produz um filho? Não, você não produz filho. Você produz um casamento? Você não produz casamento. Como é que você produz o amor? A palavra produção está em outro espectro. Então, um espectro que não tem esse universo saboroso. Produção é... Quando eu escuto e leio produção, me lembra o filme do Charlie Chaplin, daquele que fica ali na fábrica, sabe? Igual um louco, tendo que trocar ali. Tempos modernos, exato. Fica tendo que trocar ali. Isso que é produção. Remete à indústria, remete à fábrica, remete à fuligem, remete à sujeira industrial. Você me entendeu, Adriano? Vocês estão me entendendo? Já está dentro. Até a linguagem, gente, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Até a linguagem já é totalmente voltada para que não é isso que eu... E certamente, eu vou até assistir, hein? Eu duvido que o Padre Henrique tenha usado a palavra produção. Eu vou assistir. Eu gosto de ver a linguagem, porque o peixe, o Adriano, minha avó me ensinou, peixe morre pela boca. A gente, na linguagem, a gente pega, entendeu? A gente pega. A linguagem é o que faz
o nosso imaginário passa pela linguagem. Nisso o Olavo de Carvalho está absolutamente certo, Tiago. É controlar a linguagem que você controla as consciências. Professor, maravilha. Estamos aqui com a primeira parte do nosso estudo. Primeira parte. Aí nós vamos voltar contigo num outro momento em que nós iremos falar dos 2 filósofos selecionados no seu texto. Mas olha... Ei, Marco Antônio, Paulo na verdade, deixa eu falar também. Desculpa, pode falar. Não briga com o Paulo, Marco Antônio. Não. Muito cuidado, hein? Não vamos brigar com o Paulo. Na verdade, é uma aula com gosto de manga madura, com gosto e cheiro de manga, né? Eu adoro manga. Manga fica os fiapos nos dentes. Mas o cheiro, né? Aquele gosto, o cheiro. Vamos melhorar essa metáfora. A manga, aí fica aquele melaço todo, né? Aquela confusão na mão. Vou pensar num figo, pêssego. Não, figo. Eu Pode não sei. ser pêssego também. A manga é... Jaca. Qual é aquela outra? Jaca pior. Nossa! Tem até a expressão botar o pé na jaca. Eu fico imaginando a nojeira que deve ser. Mas manga, Paulo, deixa eu pensar melhor aqui. Professor. Mas parabéns, hoje você estava inspirado, professor. Paulo, o Covid te fez bem, professor. Eu estou com Covid, cara. O Adriano também. O Adriano também. O Adriano também? Também. Paulo, eu sempre penso assim, bom, o Paulo me chamou, eu tenho que me esforçar, porque depois, senão ele briga comigo, né? Porque o Paulo tem esse negócio, né? Tem que ficar, nem Paulo. Você está hoje com a câmera quase toda na janela, olhando a câmera olhando para a eternidade. Professor, isso é simbólico, professor, isso é simbólico. A nossa esperança é reconvertê-lo, Paulo. Quem sabe, oxalá, Deus toque o seu coração. Eu sou um crente, professor, eu sou um crente. Eu já fui um agnóstico, já fui um ateu, hoje mesmo eu sou um crente. Vamos tirar a amargura desse seu coração. Eu melhorei, professor, eu melhorei muito. Eu já fui muito pior. Gente, tem que brincar, porque os tempos são sombrios. Muito, evidente. Mas no meu dia a dia, eu sou uma pessoa extremamente brincalhona. Ele é mesmo, isso aí eu confesso. O Marco Antônio, assim, à medida que eu pego intimidade com as pessoas, né, ele me conhece próximo e eu gosto muito de brincar. Aliás, eu entendo o seguinte, nessa vida que nós vivemos, né, se a gente não tiver um pouco de suavidade, de brincadeira, de alegria, olha, nós estamos ferrados, tá? Porque... Aliás, é outra coisa, Paulo, que vem com muito ceticismo e hostilidade no ambiente universitário, né? Você ri. Certa vez, um aluno entrou na minha sala, lá na UFES, e faz tempo, 2002, 2003, e ele falou, mandaram tomar cuidado contigo. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Porque você ri. O rapaz falou isso. Eu falei, aí eu comecei a rir. Eu falei, como é que é? Mandaram tomar cuidado contigo porque você ri. Ou seja, estavam interpretando o riso como se fosse assim, de um professor, estou imaginando, vingativo, né? Que está rindo agora para depois reprovar todo mundo na nota. Eu imaginei isso, fiquei assim, nossa, que coisa triste, né? Tem ambiente de gente carrancuda, que coisa triste. Isso daí é uma universidade ou um hospício? Olha, um dia eu conto. Nas minhas memórias póstumas, quando tiver 10 palmos abaixo do chão, minha mulher vai mandar o manuscrito para o Paulo. O Paulo vai ter orgias intelectuais, orgasmos mentais. Eu conheço esse! Passamos isso, professor. Você me lembrou o nome da Rosa, né? Quando você fala a respeito, ué. Quando você lembra que o veneno que se passava, né, nos livros, não é isso? É um exemplo. É por aí. Mas particularmente, né? Assim, a gente. Na verdade, o nome do livro é O Nome da Rosa, não O Romance da Rosa. Mas eu falei, acho que o nome da Rosa.
Eu falei o nome da roça. Falou. Nome da roça. Tá, É o nome beleza. da roça. Isso. Humberto Eco aqui. Excelente. Professor, eu sou... Arte islâmica que eu trouxe lá do Marrocos. Ó, caramba. É islâmica, olha. Quando vierem com piadinha para cima de mim, eu falei, gente, olha, metade Aí, da minha Gilberto. família é muçulmana. Isso é para os infiéis. Isso aí é. Prezados, deixe-me fazer aqui um fechamento, bem breve. Professor, essa foi a primeira parte do texto, aula interessantíssima, aprendemos muito, um resgate até mesmo da questão de ser professor a partir de uma visão da Idade Média. Eu queria ler mais um trechinho que foi escrito pela sua pena, que também tocou muito o meu coração. O estudo era utilizado principalmente para o desenvolvimento da vida do espírito, para a elevação espiritual. Eu acho que esse é o sentimento de todos nesse momento contigo, de elevação espiritual. Sim. Terminava falando que essa educação era que diferenciava o bem do mal, né? A criança, ela já... Tá bom? Então, na minha cabeça também, sim. Graças a Deus. Boa noite a todos e, professor, mais uma vez, muito obrigado. Gente, um grande abraço, marcamos a próxima. Sim. Valeu.